Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Como é que vocês estão, meus amiguinhos, minhas amiguinhas? Eu estou muito feliz de estar aqui retornando a gravar mais um episódio do Sonic Cast, o episódio número 14, ou seria 14. Eu sempre fiquei nessa dúvida, é 14 ou 14? Lembro da minha época de escola, diziam que as duas formas eram aceitas. Podia falar tanto 14 quanto 14, escrever tanto 14 quanto 14, mas eu sempre pensei, se o número é 4, por que não é 14? E no dia a dia a gente nunca fala 14, fala 14, então já começamos aqui esse episódio do Sonic Cast com essa primeira intervenção, né, de pensamentos, devaneios. Qual será a melhor forma de se falar 14? Qual será o verdadeiro nome desse episódio? Será que esse episódio é 14 ou é 14? No caso, só vai estar escrito ali o 1 e o 4, né? Então não vai ter muita diferença para você que está ouvindo na sequência. Mas, né, lembrando aí, né, que sim, você está no Sonic Cast, o podcast desse amigo aqui, Sonic NM, contando as histórias da Crazy Art Sonic NM, misturando assuntos do dia a dia, coisas loucas que vão surgindo, gente. E começando aqui o episódio de hoje, gente, fazendo algumas explicações aqui sobre algumas coisitas que aconteceram no episódio passado, tá? Eu tinha deixado ali, gente, no episódio passado, quem ouviu assim com uma certa atenção, quem é aquele ouvinte que presta mais atenção, que tá ligado, que se liga, que pega as nuances, se deu conta ali que no título do episódio eu já entregava alguma coisa que iria acontecer, porque um dos títulos do episódio era Déjà Vu. E aí quando chegava ali mais ou menos na metade do episódio, o episódio, todo mundo que clicou assim, olhou, nossa, episódio de 1 hora e 20 e tantos minutos, né? Geralmente os episódios não passam de 1 hora, e aquele aí já começou o ano assim de 2022 com o episódio mais extenso de todos. E aí olhou aquele episódio enorme, lá na metade do episódio, começa a trilha de novo, começam falando as mesmas coisas que eu tinha falado no início do episódio. As pessoas estavam ouvindo e me mandavam, ô Sonic, acho que tu errou aqui, cara. Acho que tu editou, botou 2 vezes o mesmo episódio. Tô achando que teve algum erro aqui. Deu não, cara. Vai ouvindo. Aí depois, lá no final, né, a pessoa se dava conta de qual era o motivo. E agora, se tu tá ouvindo o episódio 14 e não ouviu o 13, ou ouviu pela metade, agora a pessoa, meu Deus do céu, o que será que eu perdi? Pois é, eu preciso explicar e contextualizar isso. Eu tinha ganhado um novo microfone no Natal. Então, o que eu fiz? Eu gravei o episódio, o subsequente do Sonic Cast, o episódio 13, que foi o primeiro que eu gravei no ano de 2022, com um novo microfone. E aí, gravei o episódio, coloquei a trilha de fundo, como geralmente eu faço, aí fui ouvir e não gostei. Não me agradei, porque eu já estava muito acostumado com o som do microfone antigo. Então, na minha cabeça, até aquilo ali mais ou menos se equalizar, virar uma normalidade, eu pensei, cara, não gostei muito disso. Aí passou uns minutos, eu pensei, o que eu vou fazer? Já sei, vou gravar um outro episódio igual aquele, porém usando o microfone que eu já estou acostumado. E aí, o que aconteceu? Eu gravei o mesmo episódio 2 vezes e aí eu fiquei pensando, bom, eu vou acabar postando o que eu gostar mais. Aí fiquei alguns dias ouvindo um episódio, alguns dias ouvindo outro. Às vezes eu ouvi os dois no mesmo dia, assim, pra pegar uma nuance em qual que será que eu gostei mais, qual que eu gostei menos. Só que essa é a questão, né, gente? Assim como eu tô aprendendo a fazer aqui o Sonic Cast, vocês que estão me ouvindo também estão aprendendo a conhecer tudo aqui desde o iniciozinho. Quem pegou, por exemplo, lá do piloto, lá desde o início, viu que quando eu comecei eu tava de um jeito, e agora esse troço já tá indo, já é fluido, assim, eu só pego do play, saio falando e quando vejo já tem um episódio, né, com muitos assuntos e tudo mais. Então eu tô aprendendo a fazer de fato junto com vocês. Então foi até a forma de eu demonstrar minha fraqueza ali. Bom, já que nem eu sei qual episódio que ficou melhor, o que eu vou fazer? Eu vou postar os dois pra todo mundo que estiver acompanhando, prestando atenção, for ver, bom, o cara gravou 2 vezes, em vez de eu jogar fora um e escolher o que eu gostei mais, não. Eu vou demonstrar para o meu público, para o pessoal que está aqui ouvindo, o que eu gravei 2 vezes, que eu tive o trabalho de fazer 2 vezes, que eu sentei, que eu preparei os assuntos. Óbvio, nunca vai ficar 100% igual ao outro, né? Por mais que a pauta, que o roteiro seja o mesmo, a gente nunca consegue fazer a mesma coisa 2 vezes. Então também quis demonstrar isso para as pessoas, né? Que por mais que eu tenha 2 microfones diferentes, sempre vai ficar um pouquinho mais diferente que o outro. Às vezes o som fica melhor no um, às vezes eu falo mais alto com o outro microfone, dá uma modificada. Então eu quis também demonstrar para vocês essa questão da fraqueza, né? Que vocês também fazem parte dessa construção do Sonic Cast, que nem eu sabia qual era o microfone que eu iria manter. E se você tem um ouvido atento, você tá ligado agora. Então o microfone que ganhou aquela votação, que lá no final, né, do Sonic Cast, assim, tipo quase como aquela cena pós-crédito da Marvel, assim, quando tu acha que já acabou tudo, assim, do filme, que acabou de subir os créditos, aí vai ter aquela última ceninha escondida. Era tipo isso, né, que entra ali a minha voz perguntando qual microfone que as pessoas tinham gostado mais. E
foi bastante equilibrado, foi bem interessante. Eu achei que um dos microfones ia se sobrepor ao outro, mas não, foi bem equilibrado. E já que o voto de Minerva é do cara, né, do Sonic aqui, que produz aqui o Sonic Cast, então eu vou manter para os próximos episódios, até o final dessa primeira temporada, o novo microfone que foi dado de Natal, que sim, é um microfone novo, então a ideia é para eu também me adaptar, né? Então vamos agregar a qualidade nesse podcast, já que temos um microfone melhor, é só questão de eu aprender a usar ele, não preciso gritar tanto, não preciso ficar berrando tanto, que né, geralmente eu faço, mas assim, ó, mais de boa aqui perto do microfone, o som fica mais interessante, tá, gente? Bom, já falado essa parte aqui da questão do microfone, você sabe, você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, e ele só existe, esse microfone que está aqui só existe por causa de quem? De Manindo do Sartori, por causa de quem? De Draft Personal Soccer, a sua academia de futebol pessoal, o patrocinador do Sonic Cast. Você sabe, você vai lá, segue os guris, segue o Rua Madeira, segue o Dudu Sartori e segue, óbvio, a Draft Personal Soccer. Vai lá no Instagram, digita @Draft Personal Soccer, a sua academia de futebol pessoal, os patrocinadores do Sonic Cast, os apoiadores com todos os microfones dessa história podosférica aqui do Sonic Cast. Bom, gente, eu vou ter que dar o meu primeiro golinho d'água com, olha só, 6 minutos e 20 e poucos segundos. Eu aguentei quase 7 minutos sem tomar água, que coisa. Vamos lá, o primeiro gole d'água do Sonic Cast, episódio 14 ou 14, enfim. Bom, tava separando aqui, gente, o texto do livro de hoje, deixa eu só pegar ele aqui. Bom, esse texto, gente, eu escrevi ele, eu gosto sempre de olhar as datas aqui para ter uma noção, tá? Eu escrevi ele no dia 24 de fevereiro de 2018, tá? E um texto, gente, falando sobre um amigão meu, já vou deixar um abraço para ele aqui, que é o Guilherme Paranhos, inclusive faz um bom tempo que eu não falo com ele, mas que lá na origem, assim, nos primeiros anos de Crazy Art Sonic Name, eu conto aqui que ele foi o primeiro cliente real que eu tive. E eu quero contar para vocês no texto de hoje alguns ensinamentos que eu também aprendi por causa disso, tá bom, gente? Vamos lá. Começa assim, ó. Tu deveria ganhar dinheiro com isso. Tu deveria fazer isso para ganhar dinheiro. Durante muito tempo, ouvi isso. E essa ideia ficava martelando na minha cabeça. Como transformar algo que eu sempre fiz e sempre amei fazer num trabalho? Precisava saber se de fato o que eu fazia faria alguém pagar por ele. Como monetizar aquele trabalho? Tive durante um bom tempo aquele que eu posso dizer que foi meu primeiro cliente, o meu amigo Guilherme Paranhos, talvez a pessoa que mais tenha dito a tal frase do início desse capítulo. Encomendou camisetas, miniaturas e talvez tenha sido aquele que pagou o mais barato até hoje. Pois como eu não tinha noção de valor, e na época eu trabalhava ainda na Gerdau, eu não tinha muita intenção de enriquecer fazendo aquilo, mas ganhar alguma experiência e fazer aquilo que eu me divertia para aprender também e ganhar alguma experiência. O Guilherme sempre teve banda, e como ele era vocalista, ele encomendava alguma nova camiseta sempre que tinha algum show. Ficar em frente ao público num bar e chamar o amigo aqui no palco para falar das suas camisetas, lá atrás, foi um grande incentivo. Eternamente grato por tal visão, meu amigo. Ouça as pessoas à sua volta. Sempre esteja aberto a ouvir palpites e dicas de quem te quer bem. Você não precisa atender a todas, mas, se não ao menos testar, não vai saber se irá dar certo ou não. Você pode usar esse conselho para qualquer situação da sua vida. Saber escutar e pôr em prática, seja esse o seu dever de todos. Bom, gente, como eu tinha explicado ali, né, anteriormente, de novo aqui um abração pro meu querido amigo Guilherme Paranhos, tá? Lá no ano de 2018 eu escrevi o texto. Lá no ano de 2008, quando a Crazy Art Sonic NM ela existiu, quando eu comecei a organizar, fiz aquela história de montar o fotolog, comecei a organizar as fotos das coisas que eu já tinha feito, as camisetas e tudo mais. O Guilherme era o meu colega lá na época da Gerdau, trabalhava no setor ao lado do meu ali, eu trabalhava na época no Malote, ele trabalhava na reprografia, que era a parte que fazia as cópias ali da Gerdau e tal. E ele sempre teve banda, ele teve muitas bandas ao longo ali da nossa amizade, teve a Overvolt, anteriormente a Arsenal, tocou também na Mamonas Cover, na Sanatório Subside Blues, depois virou Sanatório Rock Blues, tocou na Fliperamas. E como eventualmente a cada um final de semana ou 2 por mês ele tocava, sempre quando ele ia tocar, fazer algum show, ele encomendava uma camiseta comigo. Então, quando ele ia tocar, bom, ele era geralmente o vocalista das bandas que ele participava, então aquele cara que ficava na frente ali, o frontman ali com a camiseta que eu tinha pintado,
E eu sempre ia nos shows, né, daquela famosa coisa, né, de apoiar os brothers ali no show. E em algum momento do show ele sempre comentava, tô usando essa camiseta aqui, quem pintou foi o meu amigo Sonic, tá aqui, se alguém quiser encomendar com ele, falar com ele. Às vezes ele me chamava no palco, eu já tinha ali a possibilidade de falar do meu trabalho, já deixava ali o fotolog na época, então também já desenvolveu essa questão de, né, de perder a vergonha, de falar no microfone, falar em frente às pessoas também me ajudou muito, tá? Nessa época, gente, o bar em que ele tocava, e que foi tipo talvez assim a origem onde a Crazy Art Sonic NM existiu na questão de camisetas de rock, assim, de uma forma mais ampla, era um bar que tinha ali na Cidade Baixa, aqui, né, que é um bar boêmio aqui de Porto Alegre, chamado Eclipse, que depois de alguns anos deu origem a um outro bar no mesmo local chamado Signos Pub, que infelizmente agora, devido aos últimos 2 anos aqui, ainda estamos na época, né, se você está ouvindo esse episódio, não sei em que época da sua vida, mas ainda vivemos a 2022, ainda temos os resquícios de pandemia e ainda tudo mais. Durante esse período de pandemia, o Signos veio a fechar. Futuramente também não sei se voltará a abrir, tomara que sim, porque é um espaço muito importante que as bandas tinham ali para tocar na Cidade Baixa. E por ser um ponto muito clássico ali, foi se tornando um ponto clássico, um bar de rock, né? Então, sempre queria tocar com uma banda dele, ele usava uma camiseta que eu tinha pintado, me chamava no palco, então essa troca sempre foi muito interessante, tá, gente? E eu coloquei aqui, ó, por que tu não faz isso ou aquilo? Eu até coloquei aqui, não fazia parte da ideia do texto, tá? Mas sempre essa frase tá em pauta, e eu pensei, bom, vou comentar sobre isso também no episódio 14, porque eu acho que vai ter a ver, tá? Quando eu comecei aqui a gravar o podcast, tá, pessoal? Muita gente começou a ouvir e falar assim, cara, tu deveria trabalhar em rádio. Ou começaram a ouvir, assim, as questões das brincadeiras, imitações. Cara, tu deveria ser dublador de filme. E eu fico pensando, cara, olha só, já criei o Sonic Cast, uma plataforma, né, gratuita, para você ouvir a hora que você quiser. Eu gravo o programa e fica lá pro resto da sua vida. Você pode ouvir várias vezes. Eu fico pensando assim, as pessoas pedem por que eu não sou o dublador, mas eu fico pensando, mas as pessoas não assistem filme dublado, por que elas gostariam que eu fosse dublador? Elas dizem assim, tu deveria trabalhar em rádio, mas as pessoas também não ouvem rádio, então eu fico pensando assim, cara, já temos aqui o Sonic Cast, um podcast criado com todo amor e carinho, um produto independente, onde eu posso falar o que eu bem entender, que eu não tenho nenhuma regra, nenhuma regulamentação, não estou aliado a nenhum grupo de mídia aqui para me dizer o que eu tenho que falar, para me dar linha editorial. Não, você está no Sonic Cast, o podcast redondinho cremoso, inclusive o bordão criado pela audiência. Então, quando o pessoal geralmente fala essas coisas assim, por que tu não faz isso? Por que tu não faz aquilo? Galera, assim, ó, a Crazy Art Sonic NM, ela já é isso, para poder agregar e juntar todas as coisas que eu já gosto de fazer, todas as coisas que eu acho que eu sou capaz de fazer, estão aqui. E o Sonic Cast tem sido, nesses últimos 6 meses aí, desde que ele existe, um local para aglutinar todas as ideias de falar, de contar as histórias, de brincar de locutor, de imitar, enfim, essa questão áudio com a sua cabecinha já está aqui no Sonic Cast. Então eu vou dar essa dica, quando você pensa como isso acontece comigo, tá, gente? Eu queria também colocar, porque às vezes as pessoas falam isso na boa, né? Tipo, pra dar aquele incentivo, mas não para e pensa, né? Pô, tu tá pedindo pro cara fazer uma coisa, mas por que tu só não parabeniza por aquilo que ele já está fazendo? O produto já está ali, então por que tu não chega e fala assim, cara, parabéns pelo Sonic Cast, tu foi feito pra fazer isso, que troço legal, que negócio legal que tu inventou. Depois tu comenta, pô, tu poderia fazer tal coisa, aí né, a gente conversa, né, gente? Mas é que assim, por exemplo, tá, só pra dar uma explicadinha aqui, tá? Pra tu trabalhar numa rádio, geralmente tem um funcionário de uma rádio. Então tu imagina se as coisas que eu falo aqui no Sonic Cast, vocês imaginam se numa rádio eu teria a liberdade de falar isso? Óbvio que não. E vocês também teriam que, né, estar ligados na rádio a hora que eu estivesse ali falando o programa. Então não ia rolar também. E o podcast é isso, é a rádio do terceiro milênio, a rádio que tu grava um programa, coloca lá na plataforma de áudio e você vai ouvir ele sempre que você quiser. Ele está lá, ele é seu e você não paga nada por isso. Vejam só que coisa maravilhosa. Então fica também essa dica aqui no final aqui da questão do texto do livro de hoje. Não fiquem só dizendo para as pessoas, tu faz tal coisa, acho que deveria fazer aquilo, tu é bom com isso, acho que você deveria fazer aquela outra coisa. Não, gente, parabenize as pessoas por aquilo que elas já estão fazendo, aquilo que elas criaram, porque vocês vão dar muito mais incentivo, né, elogiando as pessoas por aquilo que elas já estão fazendo do que por algo que elas não têm a capacidade ou simplesmente não querem fazer, tá bom? Fica a dica. Ai. Quase 15 minutos, eu preciso tomar mais um golinho d'água, tá? Desculpa esse momento aí também de descarrego aí, de colocar pra fora, mas o Unicast é isso, né? Eu pra me expressar e também, né, dar aquelas chineladas assim quando preciso, tá? Então só mais um pouquinho, mais um golinho d'água, só um pouquinho.
aquele momento que entra a trilha do podcast, fica ali um pouquinho mais alto, né? Vocês vão ali curtindo. E agora, gente, deixa eu só arriscar aqui, porque eu já falei algumas coisinhas, tá, gente? Tá bom, meus amiguinhos? Vamos lá. Vou chamar aquele cara que é o locutor. Chega aí, porque agora é o teu momento. Vamos à dica cultural do Sonic Cast! E aí, gente, seguinte... Na verdade, gente, a dica cultural de hoje vão ser... Cada vez tá ficando maior esse momento, que não chega a ser uma dica só, são geralmente mais de uma, são quase que várias, né? A questão da dica cultural de hoje, tá? Vão ser duas partes, tá? Uma aqui pra tocar num assunto do que foi falado no programa passado e outra de uma situação um pouquinho diferente, tá? A primeira delas aqui, tá, gente? Eu preciso só fazer aqui uma recapitulação, tá? Já foi dica cultural aqui no Sonic Cast, também é um grande ouvinte, meu amigo Pedro Sena, sempre me ouve, sempre manda os feedbacks bem extensos, muito legais. Vou dizer assim que depois que ele ouve o podcast, às vezes no dia 2 ali depois que ele ouve, tudo que a gente fica trocando de áudio ali no WhatsApp, coisa assim, daria quase que um Sonic Cast só o Pedro e eu ali praticamente, quase uma dupla assim, tá? E ele veio me chamar a atenção por um termo que eu usei que poderia ter tido uma conotação racista, tá, gente? E eu, no dia ali, até pedi desculpa pra ele, porque realmente, às vezes a gente fala alguma coisa quando a gente... Até por questão de ignorância mesmo, de não saber. E eu queria... Me surgiu também essa ideia de falar sobre isso, tá? Como eu gravei ali, expliquei pra vocês a questão de gravar 2 episódios iguais, cada um com um microfone. Numa das gravações, eu acho que foi na gravação com esse microfone que eu estou usando aqui agora, com o microfone novo, que eu falei assim que naquela energia ruim que a camiseta tava gerando ali e tal, na história que eu contei, eu falei, sai daqui, saravá, não sei o quê. E ele me explicou o quê? Que a palavra saravá, ela é quase como um termo que significa salvar é quase como uma saudação, né, da cultura afro, né? Então, quando a gente usa sai daqui, saravá, ele é um termo racista, porque é como se tu estivesse dizendo assim, amém, sai daqui, Jesus Cristo sai daqui. Não faria sentido. Ele me explicou e eu realmente concordei. Então, deixando aqui um pedido de desculpas público por ter falado isso, se alguém se sentiu ofendido também, foi de fato uma ignorância da minha parte, eu não sabia dessa conotação do termo, e se usei ele de forma errada. Mas, aí por que da dica cultural? Eu pensei, cara, desse limão vou fazer uma limonada. Geralmente já, que por exemplo, no episódio passado do Sonic Cast, né, eu gravei com o microfone não gostei tanto, gravei com o outro não gostei tanto, e deixei pra vocês escolherem qual microfone ia manter. Então aquela coisa, né, do problema a gente cria uma solução, então já deixei 2 episódios pra vocês. Deste problema, eu vou criar também um momento da dica cultural, porque muitos termos a gente fala, palavras que já estão, né, enraizadas na nossa cultura, que a gente apenas só repete processos, né, acaba só ouvindo e repetindo. E às vezes a gente não se dá conta que alguns termos são racistas ou têm uma conotação muito preconceituosa. E quando a gente aprende o motivo deles existirem, é aquela coisa, quando tu não sabe por que tu tá falando, aí se tu descobre que aquele termo ele ofende alguém, tu pede desculpas e eu pelo menos paro de falar. Se tu mesmo assim quer seguir usando e falando, bom, daí talvez seja uma questão de mau caratismo, tá, gente? Então, já que eu descobri que esse termo ele era racista e eu não vou mais usar ele dessa forma, vou usar só da forma correta, o que eu tive a ideia de colocar hoje? Que termos racistas ou ofensivos que a gente fala quase que por vício de linguagem e que são preconceituosos ou racistas, tá? E eu lembrei de alguns aqui, alguns eu até fui pesquisar, tá? Pra pegar exatamente a morfologia lá, a origem da palavra. Um deles aqui, tá, gente, é o termo judiaria, né? Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente mora, é bem comum o pessoal falar assim, coitadinho, se acontecer uma judiaria, tá? Só que o termo judiaria, ele vem, a origem dele é da questão do povo judeu, né? Quando os nazistas, né, nos campos de concentração matavam muitos judeus, então ficavam aquela questão dos corpos ali sobrepostos, então se dizia que era uma amontoada de corpos judeus mortos, era uma judiaria. Então quando a gente usa o termo judiaria, ele é um termo xenofóbico. Então, se você usa o termo judiaria, por favor, pare de usar, porque querendo ou não, você está sendo xenofóbico. Outro termo que eu coloquei aqui, na verdade, não é nem um termo, é uma expressão, que é o fazer nas coxas, né? Quando a gente diz que alguma coisa é mal feita, isso aí foi feito nas coxas, tá? Só que a origem disso, gente, eu aprendi isso até na época de colégio, tá? O fazer nas coxas vem da época da escravidão. Na época do Brasil colônia, as casas do engenho, né? A casa do senhor, elas eram feitas com telhas de barro em que os escravos moldavam nas suas próprias coxas a telha. Como nenhuma pessoa tem a perna exatamente igual a outra, então uma telha ficava um pouco mais larguinha ou um pouco mais estreita. E quando elas iam, né, montar o telhado, elas acabavam não se encaixando muito bem. Então ficava um trabalho
para quem olhava, ficava um trabalho mal feito. Então se dizia que aquele telhado tinha sido feito nas coxas. Então, né, foi se usando esse termo para frente, e quando alguma coisa é mal feita, as pessoas têm a mania de dizer que foi feito nas coxas, sem saber que a origem disso é da época da escravidão, quando os escravos eram forçados a trabalhar, né, fazendo as telhas de barro, moldando nas coxas. Então, se você usa o termo para alguma coisa mal feita, que ele é feita nas coxas, por favor, só diga que ele é mal feita, não vamos usar o termo feito nas coxas, porque ele é um termo muito racista, tá? Outro termo que é muito racista e que é bem comum se usar é a palavra criado mudo, né? A famosa mesinha de cabeceira. O que era o criado mudo, né? Mais uma, né, que vem lá do nosso Brasil colônia, né? Na época da escravidão, existia um escravo que ficava ao lado da cama do seu senhor, né? Ficava ali só apenas para lhe servir, segurando um copo de água na mão, ou a taça, ou o que o patrão precisasse ao longo da noite. E ele, né, já que ficava ali ao longo da noite, ele não poderia falar, então ele tinha que ficar quieto do lado da cama, apenas para servir o seu senhor. E esse escravo era chamado de criado mudo. Então, os anos foram passando, hoje em dia a gente tem uma mesinha de cabeceira, né, que geralmente fica ao lado da cama, onde tu apoia ali o teu celular, o teu copo com água, uma garrafinha e tudo mais. E o certo é a gente chamar de mesa de cabeceira, porque quando a gente fala que é criado mudo, tu está usando o nome de um escravo. Então acho que não é muito bacana também de se falar isso, tá, gente? Outro termo que eu coloquei aqui, tá? Na verdade é uma expressão que a gente diz assim, ó, que tomar leite com manga mata, né? Eu acho que é uma das coisas mais clássicas da infância. Não toma leite com manga, se tomar manga, não toma leite, vai morrer. Só que geralmente eu fico pensando, tá, mas o picolé, né? Um picolé de manga tem leite e tem manga, né? E ninguém morre comendo picolé. Mais um termo, né? Que vem da época do Brasil colônia, da época da escravidão, pra vocês verem que como a gente usa coisa da época da escravidão, termo racista que a gente não sabe, né? Por que se dizia que se matava? Porque os escravos, mais uma vez, eles... quando iam ordenhar as vacas, às vezes na mesma fazenda, tinham frutas, né, árvores frutíferas. Então, para os escravos não tomarem aquele leite e também não comerem as frutas, se diziam que essa mistura mataria. Mas não come, tu tá no sol trabalhando, se tu tomar leite e manga e tu comer uma manga, tu vai morrer. Daí se dizia isso, na verdade, para assustar os escravos, né? Então, quando a gente diz que tomar leite com manga mata, na verdade, é mais um termo aí da época da escravidão, tá? Outro deles, tá? Que também veio da época da escravidão e mais um termo racista que a gente fala, e esse é muito comum mesmo, principalmente agora que nós estamos ainda no verão, daqui a pouco tem carnaval, que é o termo mulata. Para quem não sabe, né, o termo mulata vem da palavra mula, né? A mula que é a cruza de um burro com uma égua, né? E na época, né, da escravidão, os patrões engravidavam as escravas e geravam os seus filhos, que eram mulatos, né? Então, na questão de chamar a mulata ou mulato, porque seria a cruza, né, de um homem branco, né, naquela época uma pessoa de classe elevada, e de um escravo que na época não era nem considerado um ser humano, não era nem considerado alguém que tivesse alma, né? Então, esse termo mulata surgiu para fazer essa referência com a mula, né? E hoje em dia, né, em época de carnaval, a gente sempre fala mulata, né? Eu lembro do Sargentelli, que tinha nas mulatas do Sargentelli. Na verdade, o termo mulata é um termo extremamente racista, porque ele faz referência a um animal, né, de raça misturada, né? Seria uma raça pura com uma raça não pura. Então, quando a gente usa o termo mulata, saiba, você sim está usando um termo muito racista, tá? Outro que eu coloquei aqui, que inclusive é uma expressão bem... Não é todo mundo que usa, tá? Eu acho que já se diminuiu um pouco, mas pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, que é onde eu gravo o Sonic Cast, eu sou gaúcho de Porto Alegre, caso quem esteja ouvindo aí não saiba, ainda, infelizmente, aqui é um estado muito racista, porque tem uma cultura alemã, italiana muito forte, tá? O termo que é o não sou tuas negas. Esse aí talvez seja um dos termos mais racistas que existam e que as pessoas usam quase como em linguagem popular. Qual é a origem disso, né? Que faz referência ao tratamento dado à mulher negra, né? Que era estuprada e sofria abusos, né? Então, por exemplo, o senhor, né, o patrão da fazenda, ele pegava uma escrava, acabava transando com a estuprava a escrava tinha filhos e tudo mais. Os filhos dela eram chamados de mulatos, como eu expliquei ali anteriormente, e essas negras que eram apenas para servir os seus patrões, né, poderiam ser como se o corpo dela estivesse ali para uso dele. Quando alguma outra mulher era importunada por esse homem, ela falou assim, não sou tuas negas, porque as negras, né, as negas no caso,
eram mulheres, entre aspas, né, consideradas para uso do seu dono. Então, quando a gente diz o termo não solto às negras, na verdade a gente está fazendo essa referência, né, às escravas que sofriam abuso, eram estupradas pelos seus patrões. Então, mais um termo aí para a gente não usar. Eu sei que as questões de politicamente correto hoje em dia ainda são muito afloradas, né? Tem gente que simplesmente não vai, por mais que a gente explique aqui todo o contexto histórico, não vai entender, mas eu acho que fica também de reflexão, porque todas as palavras que a gente usa hoje em dia, elas têm uma origem, né? Quando a gente fala, por exemplo, você, né? Você está aí, você está aqui. O você veio de vossa mercê, que depois virou vós me cê e depois virou você. E hoje em dia no interneteza só a letra V e o C. Então, todas as palavras que a gente usa, um dia elas tiveram uma origem e elas foram adaptadas. Então, quando os termos eles são racistas e a gente aprende que tem um racismo, que tem um preconceito por trás, a gente pode tranquilamente parar de falar e substituir por uma outra palavra que a gente não vai ofender ninguém. Eu pelo menos penso assim, e eu precisava falar isso hoje, já pesando o pedido de desculpas pro meu amigo Pedro Sena, que conversamos lá no dia, mas eu ficou com aquela pulguinha atrás da orelha. Por que não trazer isso também pro Sonic Cast e colocar outros termos que são racistas que a gente fala e às vezes não se dá conta, tá, gente? Bom, deixa eu tomar mais um golinho d'água que agora eu falei bonito, né? Pô, falei bonito, só um pouquinho. Aquele momento que a trilha segue rolando, né, enquanto eu fico aqui tomando meu golinho d'água. E a segunda das dicas culturais, na verdade a parte 2 aqui das dicas culturais, tá, gente, que eu queria falar. Como a gente tá ainda nesse momento de algumas coisas indo, outras funcionando, outras nem tanto. Quando eu vou em algum local e que eu vejo assim que tá tudo sendo feito do jeito certo, do jeito correto, eu tenho que vir aqui falar também. Quando eu vou e não tá muito certo, eu também venho aqui criticar, tá? Fazia, olha, tranquilamente uns 3 anos, né? 2020, quando começou a pandemia, com certeza não fui. 2021 também não. E eu acho que 2019 eu também não tinha ido, tá? Que é onde? Na Casa de Cultura Mário Quintana, que fica aqui em Porto Alegre, no Centro Histórico de Porto Alegre, né? Na Rua dos Andradas. Originalmente o Hotel Majestic, né? E tem esse nome Casa de Cultura Mário Quintana, porque era o hotel em que o grande poeta, né? O nosso poetinha, o Mário Quintana, morava antes de falecer. Eu fui lá ver um filme, né, que estava lá estreando um filme chamado Roda do Destino, né, um filme japonês do diretor Ryusuke Yamazuki, tomara que eles tenham acertado o nome dele aqui agora. O que contava esse filme? São 3 contos, né, independentes, né, todos protagonizados por personagens femininas. E no caso aqui, o poder do acaso, né? A transformação dos relacionamentos humanos, né? Um filme muito maluco, né? São 3 contos independentes, um filme japonês, como eu disse ali. A gente tá tão acostumado a ver filme americano, filme europeu, e quando a gente pega um filme japonês que não seja nem de luta, nem de nada, é legal porque a gente, né? Tudo é diferente, o idioma é diferente, a forma dos personagens interagir, a cidade, a própria indumentária, é tudo muito bacana. Eu acho interessante a gente ter isso, tá? E esse filme tratava do quê? São 3 historinhas independentes, todas elas com um plot twist muito maluco, e como eu coloquei ali, todos protagonizados por mulheres, né? Fazendo essa questão das relações humanas, e que sempre alguém estava ali com algum problema no filme, e daqui a pouco as pessoas se encontravam e uma gerava uma cura na outra. Um filme que misturava assim, ó, foi bem interessante, tá? E esse diretor aqui, que eu coloquei o nome dele, o Ryusuke Yamazuki, é um diretor premiado japonês, tá? Ganhou muitos prêmios por academias de cinema, e tava estreando esse filme, e eu, né, tava ali, não tinha muito o que fazer no dia, pensei, cara, vou dar esse rolê, vou lá na Casa de Cultura. Fui na Cinemateca Paulo Amorim, que é a sala de cinema que tem dentro da Casa de Cultura, e eu preciso elogiar, né, como eu disse aqui, quando eu posso elogiar, eu elogio. Lá, eles exigiram a carteira vacinal. Eu tinha comentado aqui em alguns episódios atrás que eu tinha ido ver nos blockbusters, e os cinemas grandes, né, de shopping não estão exigindo carteira vacinal. E já na Casa de Cultura, lá na Cinemateca Paulo Amorim, quando eu fui comprar, eles pediram a carteira vacinal, então já achei bacana por causa disso. Uma sala muito charmosinha, deve ter o que, 150, 200 lugares. Um público bem pequeno dia, se tinham 6 ou 7 pessoas, contando o amigo aqui, era muito, tá? Todo mundo bem distanciado, super tranquilo. E também uma sala que não era aquele gelo, porque geralmente a gente vai ver filme, geralmente se tá calor na rua, tu vai com a roupa que tu tá, e tu entra no cinema, tu deveria ter levado um casaco, porque na metade do filme tu já tá te encolhendo de frio. Então eu achei isso legal também, que o ar-condicionado não era aquele horror de gelado, tá? E também um negócio que eu queria destacar, o preço, tá? A meia entrada na sala Paulo Amorim custava R$6. Então, eles exigem carteira vacinal,
passando filmes que fogem dessa coisa óbvia da gente ver sempre blockbusters, ou filmes que estão passando no cinema de shopping, coisa assim, pra tu ver um filme muito bom. Eu vou dizer que foi um dos melhores filmes que eu vi nos últimos anos e paguei meia entrada, sabe? Então é pra gente ver que quando a gente fala que a arte ela é acessível e que tem pra todo mundo, basta procurar que tu encontra, tá? E na Casa de Cultura Mário Quintana, que é um dos espaços mais clássicos aqui da cidade de Porto Alegre, que eu mesmo que gosto de ir nesses espaços, fazia no mínimo 3 anos que eu não ia lá. Então eu preciso elogiar, tá? Como eu cheguei um pouquinho antes da sessão, eu pude dar um rolê lá pela Casa de Cultura. Olha, tava rolando, por exemplo, algumas exposições, tá? Porque a gente tá vivendo aqui no mês de janeiro, o mês do Orgulho Trans. Então tinha muita coisa referente a isso, né? De exposições por lá também. Fora todo o acervo da Casa de Cultura Mário Quintana, o local tava muito bonito, tava tudo muito arrumadinho. Sempre rende aquela foto legal pra tu colocar no Insta, pra tu colocar no Face e tudo mais. Eu tinha feito um monte de história no dia, fui postando bem turista, assim, parecia que eu parecia que eu não ia lá desde criança, assim, de tão legal que eu achei que tava. Então eu preciso parabenizar tanto a Casa de Cultura Mário Quintana por manter esse espaço, principalmente nesse período de pandemia, que as coisas ainda estão voltando de forma meio híbrida, e a gente sabe que esses espaços culturais eles precisam, né, de público circulando, precisam que eventos aconteçam, precisam às vezes de um incentivo de um governo, de um patrocínio para eles, né, poderem manter, nem que seja o básico. E tava, olha, muito bonito, tudo muito ajeitadinho, assim, daquela coisa que dá orgulho de dizer que tem na tua cidade aquilo, tá? Então também um parabéns à Casa de Cultura Mário Quintana e também à Cinemateca Paulo Amorim, onde eu vi este filme muito bacana, né? Esse filme japonês, Roda do Destino. Se vocês tiverem a oportunidade de assistirem ou no cinema da sua cidade, ou através de alguma plataforma de streaming quando estiver disponível, procure um filme muito legal mesmo. O filme tem em torno de 2 horas, mas quando tu vê assim, passou e tu não tem, viu? Tão bacana que é o filme, tá, gente? Bom, preciso de mais um gole d'água, só um pouquinho. Tá um calorão aqui, peraí que eu vou... Vocês não sabem o que eu vou fazer agora, mas eu vou tirar a camisa. Nesse momento, estou fazendo um striptease aqui na minha casa, tá? E nesse momento estou fazendo o Sonic Cast sem camisa. Só que vocês não vão saber, porque é essa graça de ser apenas um produto de áudio, né, gente? Vocês não ficam sabendo o que acontece por aqui, só o que eu fico contando, tá, gente? Bom, ainda estamos, né, no início de ano, né? Me comentaram, né, no episódio de Ano Novo, assim, poxa, tu falou de tantas coisas de Ano Novo, mas não falou em nenhum momento, não pensou em fazer um amigo oculto, um amigo secreto aí na firma aí do Sonic Cast, mas eu pensei, cara... Mas aí eu vou ter que chamar todo aquele pessoal, né, que eventualmente vem aqui, eventualmente me incomoda. Mas eu pensei, não, eu vou fazer um negócio diferente. Fui nessas lojinhas, assim, tipo de R$1,99, esses bazares, assim. Comprei um presente pra cada um. Então, aos pouquinhos, os personagens vão chegando aqui, sim. E faremos o Amigo Secreto do Sonic Cast. Ou Amigo Oculto, né? Não sei em que local do Brasil que tu me ouve. Alguns lugares a gente chama de Amigo Secreto, alguns locais se chama de Amigo Oculto. Não sei, tu diz o nome que tu quiser aí, tá? Mas, já que essa ideia partiu aqui do concierge, né, do âncora deste programa, que sou eu mesmo que estou aqui falando, eu vou ser o primeiro, ó, peguei aqui uma canequinha, ó, ver se faz barulho, ó, vários papeizinhos, vou sortear, vamos ver quem será o primeiro que ganhará um presente, atenção, aqui, ó, o cara... O meu amigo oculto, meu amigo secreto, tá? É um cara que sempre quando ele pode, ele vem aqui tomar conta das coisas. Quando ele pode, ele acha que é o dono disso aqui, quer vir mandar. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, locutor! Oi, gente! Que emoção ter ganhado um presente! Dá um abraço aqui, Sonic! Meu, que bom, parabéns! Eu fico muito feliz! Bom, peraí, qual é meu presente? Tá aqui, ó, peraí, ó, pega aqui, ó. Peraí que eu vou abrir. Gente, olha só o que eu ganhei. Ganhei um microfone antigo do Sonic Cast. Agora também tenho um microfone. Muito obrigado, Sonic. De nada, cara, de nada. Agora tu pega e tu sorteia um papel, tá? Pera aí, deixa eu mexer aqui no copinho. Que emocionante. Tô quase chorando. Vamos ver que eu retirei. Esse aqui é legal. O meu amigo secreto, gente, é uma pessoa que às vezes aparece aqui, às vezes é meio desbocadinho, às vezes não. Ele gosta de aparecer, às vezes não. Às vezes ele vem do nada, sai correndo. É o menor representante aqui do pessoal do Sonic Cast. Vem pra cá, criança!
Oi, gente, eba, ganhei um presente. Valeu, locutor. Eba, o que eu ganhei? Deixa eu ver, peraí. O que eu ganhei? O que é isso? Dicionário de bons modos. Ah, vai tomar no teu cu, mano. Que isso, criança? Eu mandei você se comportar. Agora você tem que sortear um papel, criança, e depois vai ler esse dicionário de bons modos, seu guri mal criado. Tá bom. Que coisa, peraí. Tô chegando a minha vez. O que será que eu vou te dar no meu amigo secreto? Peraí. Deixa eu ver. Ah, isso aqui é muito fácil. O meu amigo secreto, o amigo oculto, é um cara que tudo que ele fala acontece o contrário. Se ele fala que vai fazer sol, acontece que chove. Se ele fala que chove, vai fazer sol. É o meu amigo Sonic. Olha só, tia, gente, que coisa bacana. Obrigado, criança. Vem cá, dá um upa aqui no velho. Ah, sai daqui, seu velho, não quero mais. Ai, tá bom. Bom, fico bastante feliz de você ter me tirado. Deixa eu ver o meu presente. Que coisa, o que será que eu ganhei? O que é isso aqui? Instale no seu celular o aplicativo do Clima Tempo. Ah, vai tomar no cu de novo esse papo de Clima Tempo. Eu tenho uma galinha que muda de cor, eu tenho um catavento, uma biruta, uma senhora com reumatismo, várias coisas para fazer o tempo funcionar. Vocês querem que eu fique instalando aplicativo de tempo no meu celular? Que coisa. Mas tá bom, vou ter que aceitar. Eu fico feliz com o presente. Peraí que agora eu tenho que tirar um papel, é isso? Isso, muita vez. Tá bom, peraí. Quem será que eu vou tirar? Tomara que eu tire o Macedo. Não, acho que ele não tá participando. Deixa eu ver. Ah, esse aqui é muito fácil. O meu amigo secreto é o cara que dá vida a todos nós aqui no podcast. E você sabe, é o cara que dá nome pra essa porra desse podcast aqui. Vem pra cá, Sonic! Ô, Kun, como é que tá? Um abraço. Oh, parabéns. Obrigado, Kun, obrigado. Tá, mas eu tenho presente também? Sim, eu comprei um negócio pra ti, eu pego aqui, ó. Pera aí. O que eu ganhei? Outro microfone, tia, mas eu não aguento mais ganhar microfone, pô. Obrigado. Tá bom. Desculpa aí, Draft Personal Soccer, mais um microfone aí pra... Bom, peraí que eu já tirei Eu já tirei, né? O que eu faço agora? Ah, eu tiro de novo? Tá, peraí. Então... Vou chamar então aqui, tá? Eu tenho que escolher, tá? Então é o seguinte, bom, tenho que escolher aqui um dos que não veio, tá? E eu acho que vai dar um confronto meio louco aqui no final, tá? Mas assim, ó, eu vou... Vem pra cá, vem tu primeiro, tá? Vem tu primeiro, depois vem outro. Tá bom, olha só, pessoal, como é que vocês estão? Eu vou falar aqui, vou tirar um papelzinho, né? Já tô vendo que vai dar uma merda aqui no final, né? Pera só um pouquinho, deixa eu ver aqui que eu tirei no meu amigo secreto. Tinha que acontecer isso, companheiro, tem que acontecer isso. Bom, o meu amigo, que não é tão amigo assim, que é secreto, mas nem tanto assim, porque ele tem muitos parentes assim, tem muitas laranjas, é um cara que gosta muito de me criticar, que daqui a pouco vai estar preso. Eu já tive preso, agora é a vez dele também. Vem pra cá, já foi. Olha você fica aí falando mal de mim, tá ok? Eu não gostei de você me referir a mim desse jeito, tá? Mas fico satisfeito, né? Já que vou estar aqui pra ganhar um presente. Dá o presente aí, ô merda. Pega aqui, eu tenho um presente aqui, ó. Pera aí que eu vou abrir, tá do lado errado. O que eu ganhei? Um pinico, diz assim... Pra você colocar as coisas que você fala e quando a sua bolsinha vazar, você poder... Ah, que papel, filho da puta! Assim, não... Olha, companheiro, vem pra companheiro não, você é meu concorrente nesse momento. Agora é a sua vez de tirar um papel pra manter o cronograma aqui da coisa. Tá bom, peraí que eu vou girar um papel pra combinar com o meu pinico, eu acho. Peraí, o que vai ser meu próximo aqui? Parece que vai trancar aqui a brincadeira aqui, ó. Porque o meu não é amigo, tá? Também não é amigo, o meu inimigo também não é inimigo. O meu concorrente secreto, que também não é tão secreto assim, é o cara que vai disputar comigo esse ano, é o Molusco. É você mesmo, aí, seu sem dedo. Olha, obrigado. Dá meu presente aqui. Pega esse presente. Ai, peraí que eu vou ter que abrir. Que é isso?
um Mac 3 pra você fazer a barba e ficar com um visual diferente. Não gostei. Não gostei porque o meu visual é clássico, companheiro. Meu visual é clássico. Sou aquele cara das metalúrgicas, todo mundo conhece a minha barba. Ah, mas aqui tá aqui, ó, Mac 13. Aí eu gostei dessa nova marca com 13 lâminas. Imagina como é que não vai ficar a minha cara. Fico feliz. Mas agora faltou um papel. Peraí que eu... Agora eu vou ganhar um presente. Agora quem que eu vou tirar? Faltou ele, o grande de todos. Esse aqui vai ganhar um presente, não merece dar pra ninguém. O cara mais rico de todos. Vem pra cá, o patrãozinho Silvio. Oi, mas que coisa, finalmente me chamaram pro amigo secreto, o amigo oculto do Sonic Cast, mas muito obrigado, Lula, mas você já foi no meu programa, Eu já fui sim, já fui, agora pega aí o teu presente e não enche o saco. Mas olha só, eu ganhei até presente, que é isso aqui, deixa eu abrir, que diz o quê, que é isso aqui, papel da aposentadoria, você está muito gaga, vai se aposentar. Mas que coisa, mas que vergonha, vocês não têm vergonha? Eu tenho idade para ser pai de todos vocês me respeitem, eu tenho 7 filhas, posso ter filhos por fora também, vocês não sabem, mas vou ficar com a crítica, tá? Acho que já tomamos muito tempo aqui no Sonic, ele está lá puto da cara lá longe na sala, e volta aí para encerrar aqui o programa, Sonic. Tá bom, Silvio, desculpa aí, pessoal, tá? Eu tentei fazer uma coisa bacana aqui, né, pra premiar todo mundo. Eu acho que o pessoal mais se xingou do que qualquer coisa aqui, tá? Mas vamos encerrar, né, gente? E você sabe, está um calor dos infernos aqui ainda. E se vocês não sabem, tá, gente, tem uma previsão eu estou gravando o Sonic Cast numa semana que tem uma previsão que talvez faça mais de 40 graus em Porto Alegre. O pessoal conhece Porto Alegre porque é frio, porque no inverno faz frio, o pessoal vai pra serra, mas o pessoal esquece que nós estamos no Brasil e aqui sim faz um inferno, faz um calor dos infernos aqui no verão, tá, gente? Mas eu vou dar os tchau aqui pra vocês, tá bom? Aproveita, se você está ouvindo o Sonic Cast no Spotify, vai no Spotify, segue o Sonic Cast. Mas como é que eu faço pra seguir? Bom, lá no Spotify, quando tem ali escrito Sonic Cast, tem a minha carinha, que é eu com as duas mãos no rosto, igual o quadro do grito. Tu clica ali embaixo em seguir. Por quê? Além de você dar relevância para esse podcast, ele aparecer nos mais seguidos, outras pessoas ele vai acabar sugerindo. Sempre que eu lanço um episódio novo, aparece para ti nas notificações. Tu abriu o teu Spotify, naquele sininho azulzinho lá em cima na tela, vai estar lá, tu clica, o que é isso aqui? Olha lá, o Sonic Cast novo. Então, para você também poder ouvir o Sonic Cast e seguir esse podcast. Faça também um negócio que eu gosto muito, que muita gente faz e agora é especial. Compartilha o Sonic Cast no teu Instagram, nos stories e me marca. Quando tu estiver ouvindo o episódio, compartilha ele, marca lá, coloca @Sonic_NM que eu recompartilho. Por quê? Porque agora lá no meu Instagram eu criei um destaque especial para os ouvintes do Sonic Cast. Aquelas bolinhas que tem ali no perfil, tem uma que diz ouvintes. E lá todo mundo que compartilha me marca, eu... salvo lá, mas também, gente, eu tô querendo fazer uma sugestão pra vocês. Em vez de só compartilhar ali o episódio do Instagram, ali nos 3 pontinhos e compartilha, não. Quando estiver ouvindo, faz uma fotinho, de repente na academia, ou dentro do ônibus, ou caminhando na rua, ou de repente na praia, se tu ainda tá de férias, enfim, faz uma foto com o celularzinho, assim, com o fonezinho, ouvindo o Sonic Cast onde tu tá e marca ali, estou ouvindo o Sonic Cast no lugar tal, ou faz um videozinho assim, panorâmico, ouvindo o Sonic Cast aqui nas minhas férias, ou no ônibus, andando na rua, fazendo Cooper de manhã, ou indo dormir, não sei, tomando banho, fazendo número 2, faz isso, faz um storyzinho e marca ali @Sonic_NM onde é que você está ouvindo o Sonic Cast, porque também é legal saber, assim como eu sei quem está ouvindo, eu também saber onde que as pessoas estão consumindo esse podcast. Se você também gosta da Crazy Art Sonic NM e quer seguir as suas páginas, ela tem uma página no Facebook e também tem um canal no YouTube. Tanto nessas duas plataformas você digita Crazy Arts Sonic NM e você encontra a página da Crazy Arts Sonic NM no Facebook e o canal dela no YouTube. E lá tem, sempre que eu lanço o episódio novo do Sonic Cast, eu coloco o link lá. Tô fazendo uma camiseta, as fotinhas vão estar lá, tem álbum só de foto, tem álbum só de maquete de estádio, tem tudo referente ao meu trabalho, portfólio de vídeos e áudios e imagens, todos nessas duas plataformas. Agora, vai que tu não é de rede social nenhuma, só tá aqui me ouvindo e eu tô aqui te entupindo a paciência, mas tu quer passar um feedback, tu quer contar o que tá achando, quer sugerir uma pauta, quer mandar um textão,
pode me mandar um e-mail. Ou daqui a pouco vai que tu achou legal os assuntos aqui. Pô, acho que eu vou colar minha marca lá no Sonic Cast. O cara fala bem, o cara se expressa, o cara pode dar dicas, vai falar do meu trampo, do meu produto. Me manda um e-mail para sonic_nm@yahoo.com.br. Bom, gente, vocês sabem, se você estiver ouvindo este podcast ao acordar, eu te desejo o quê? Um bom dia. Se tu tá ouvindo assim de tarde, se já almoçou, né? Passou do almoço é de tarde. Aí tu o que eu tô te desejando? Uma boa tarde pra ti. Agora assim, baixou o sol e cada vez mais tá demorando mais pra baixar o sol e cada vez tá mais calor. Mas se tu estiver indo dormir ou for de noite, o que eu te desejo? Uma boa noite. Ou perdeu o sono e quer maratonar. Tu tá no episódio 14, ou seria 14. Enfim, tu volta, ouve os outros. Pega as coisas que tu perdeu, porque alguns assuntos aqui eu trago de um episódio pro outro, tem que ter uma certa conexão, porque se tu não ouvir os outros, fica difícil pra te tentar entender tudo. Então, vai lá, maratona o Sonic Cast, pega lá desde o piloto, ou vai ouvindo o retroativo, ouve o 13, depois o 12, o 11, assim vai voltando. O que eu te desejo? Uma boa madrugada pra ti. Um beijo no teu metacarpo, um beijo para as minhas amigas, para os meus amigos, para os meus amigos. Um beijo e tchau, tchau! Ué, mas que coisa mais estranha, será que eu vi todo o episódio 14 do Sonic Cast e ele não falou a hashtag do episódio? Realmente não falei, eu simplesmente me esqueci de lançar uma hashtag do episódio. Mas então, já que eu comentei ali durante o episódio sobre essa coisa de pós-créditos, filmes da Marvel, que quando acaba assim, que tu termina de ouvir a trilha, quando termina de subir os créditos, aí do nada, pá, tem aquela uma ceninha ali depois. Vamos fazer hoje diferente, então vamos ver de fato quem ouve o podcast até o final. Então vou deixar esse finalzinho aqui, sem trilha, depois de tudo. Quem ouviu todo o Sonic Cast vai mandar hashtag pós-crédito. É isso. Quem ouviu todo o hashtag, quem ouviu todo o Sonic Cast, manda a hashtag pós-crédito. É isso. Então agora deixo o beijo de tchau definitivo. Um beijinho e tchau, tchau. Não, mentira, não terminou ainda. Agora sim que é o beijinho de tchau. Um beijo e tchau, tchau. Te peguei, ainda não é. Tá, mas a hashtag tá ligada, né? Hashtag pós-crédito, que é pra ver de fato quem ouviu todo. Manda aí hashtag pós-crédito, beleza? Conto contigo, tá bom? Um beijinho e tchau, tchau. Tá, hoje não quero desligar, não. Tô triste. Eu queria ter mais tempo pra falar com vocês, mas vocês não estão querendo ouvir mentira. Vocês querem ouvir? Sim, eu sei que vocês querem. Então, vai lá, manda pra mim a última hashtag de todas, a finaleira, a última de todas. Manda ali, hashtag pós-crédito. Agora sim, definitivo. Um beijo e tchau, tchau.